sobre a sala do trono. Às vezes nós vamos à igreja, às vezes nós adoramos, às vezes nós buscamos a Deus, às vezes quem é que nasceu na igreja? Quem é filho? Quem nasceu num lar evangélico? Levante a mão. Quem tem mais de 2 anos de igreja? Eu entendo isso. Às vezes nós passamos por tanta coisa, às vezes nós levantamos a mão porque pedem para levantar as mãos, às vezes nós cantamos porque pedem para cantar, às vezes a gente senta porque pedem para que sentamos, às vezes nós vamos porque precisamos ir, mas muitas vezes nós tratamos a igreja, a casa de Deus, ou as coisas de Deus de uma forma meio política, meio que social, e isso nos aparta, nos afasta, nos desprende de Deus. Desde o momento que eu cheguei aqui, já tinha começado, e eu vi, eu senti, eu notei um ambiente espiritual muito forte, muito propício, muito aberto. Mas eu também vi pessoas que estiveram aqui e não foram tocadas pelo Espírito, e não receberam nada de Deus. Eu queria colocar para vocês, eu queria hoje ministrar sobre o livro de Apocalipse. Talvez quando a gente fala em Apocalipse, a primeira coisa que vem é medo, se torna assustador, porque Apocalipse parece que tudo é morte, né? Quando a gente fala em Apocalipse, parece que é o fim das coisas. E eu quero te dizer uma coisa: olha para a pessoa do teu lado e fala: Apocalipse é o início das coisas. Há um tempo atrás eu fiz um estudo de Apocalipse na minha igreja, e nós ficamos 1 ano estudando toda semana 1h30 o livro de Apocalipse, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 4 de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Não há erro. Se você pegar lá no fim da sua Bíblia, você vai achar. Podemos ler? Amém? Antes de tudo, eu gostaria de saber que igrejas que estão aqui representadas. Você pode falar o nome de uma igreja? Comunidade Evangélica de Orofino. Comunidade Cristã Vida. Quem quer na comunidade Evangélica de Orofino? Levanta a mãozinha aí. Uau, povo bonito, hein? Legal, você é bonito, cara. Comunidade Vida. Quem é da comunidade Vida? Levanta a mão. Uau, povo bonito. O que mais aí? Assembleia de Deus. Uau, glória a Deus. O que mais? Nova Vida em Cristo. Nova Vida em Cristo. Jardiga. Tem mais alguém? Filadélfia. Filadélfia. E Filadélfia é uma igreja antiga, hein? Já dizia Apocalipse. Uau, meu irmão. O que mais? Fontes da Vida de Areado. Fontes da Vida de Areado, sou eu, não? Tem mais algum aí? Parece que não tem anfitriões, né? Coisa doida, né? Fonte de Vida Crisólia, tá aí? Tem mais alguma igreja? Fonte de Vida Orofino. O que mais? O que mais? Eu falei Orofino? Falei Crisólia? Eu errei, né? Tem mais alguma? Nenhuma mais? Você achou Apocalipse? Apocalipse 4 diz o seguinte. Amém? Sejam bem-vindos. Eu estou feliz porque tem várias igrejas aqui. Eu estou feliz porque nós estamos entendendo que somos corpo. Porque enquanto formos denominação, somos tribo. Mas eu quero falar do reino. Tribo é para mim, reino é para ele.
sua noiva. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão compreendendo? Acho que vocês estão meio cansados. Eu queria levar vocês na minha igreja, porque eu tenho alguns jovens lá, e eu queria levar vocês para participarem de um tempinho de adoração, 24 horas de adoração. Queridos, vocês estão começando, e Deus vai levar vocês a voos altos. 24 horas de oração. Esses dias eu estava desafiando alguns jovens, porque eu tenho uma igreja de jovens. Literalmente, a minha igreja tem muitos jovens. E eu estava ensinando alguns jovens meus a orar 1h30. E eu desafiei alguns a estarem comigo 1h30 para orar. E aí eles falaram, é muito tempo. Eu falei, não, é pouco tempo. É pouquíssimo tempo orar 1h30. E aí eles assustaram, falaram, não dá. E eu falei, dá sim. E aí nós levantamos alguns temas e fomos orando, ministrando a palavra sobre aqueles temas. Aí depois eles falaram, nossa, parece que o tempo voou. Estava eu e mais 2 adolescentes. E eu quero te dizer uma coisa para você. Tudo que você faz sem a presença de Deus, tudo isso aqui foi muito lindo, mas sem a presença de Deus é só mais um show. Tudo que você faz sem a presença de Deus é só mais um movimento. Mas quando Deus está engajado no projeto, as coisas fluem, as coisas acontecem de uma tal forma, de uma forma tão simples. E aí você vai falar assim, mas orar é uma coisa difícil. Concorda comigo? Mas eu tenho visto os jovens da idade de vocês orarem tranquilamente. Quanto tempo de oração todo dia? 1h30. 1h30, 2 horas. É possível. Quantos anos você tem, ela? 24. Quem tem 24 anos aqui? Levanta a mão. Ninguém tem 24 anos? Sem problema. Os preconceituosos perderão o reino do céu, meu irmão. Nós precisamos aprender a ensinar a presença de Deus. Sabe o que é duro? Nós falamos de um Deus do qual nós não gastamos tempo. Nós falamos de um Deus do qual nós mal conhecemos. Nós falamos de um Deus que nós nem temos tempo para Ele. Eu não quero que você levante sua mão, mas eu duvido que eu encontre aqui mais de 10 pessoas que têm um relacionamento com Deus de mais de meia hora diária. Porque não é o nosso hábito. O nosso hábito é ir na igreja, abrir Bíblia na igreja. Mas o nosso hábito não é estar na presença de Deus. Aí você vai falar, nossa, esse cara saiu de longe, andou um tempão, andei 4 horas para vir aqui, descer a lenha em mim. Sim, Deus mandou eu aqui para isso. E alegre-se porque Deus me mandou aqui para falar com você, porque Deus quer calar a boca e deixar você no vácuo. Pastor, não gostei. Ainda está aberto. Porque vai piorar. Vamos ler para ali? A visão do trono de Deus. Depois dessas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse se achava sentado, semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono há 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro semelhante, tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando todos os seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, que é chamado de Cristo Jesus, e os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluia. Esse texto é um dos textos mais emblemáticos e mais fantásticos da Bíblia. A Bíblia vem falando que existia um cidadão chamado João. João, quando ele encontrou Jesus, ele era simplesmente um adolescente que tinha entre 16 e 17 anos. Tem alguém aqui nessa faixa de idade? Quantos? 16? 17. Era só um adolescente. Jesus já era um homem de 30 anos. Mas João era só um garoto. E João, ele entendeu a voz de Jesus quando Jesus disse para ele: vem, segue. Deixe de fazer as suas vontades, deixe de fazer aquilo que você pensa e faça aquilo que eu quero. João entendeu isso completamente. A mente de João estava aberta para o que Deus tinha. Nós estamos falando num tempo, nós estamos num tempo em que falamos que Deus não fala. Não, a voz de Deus, ela está sempre sendo ecoada. O problema é que nós não ouvimos a voz do Senhor. Os nossos ouvidos não estão alinhados com Deus para que nós possamos ouvir aos céus. E João ouviu a Cristo. E Jesus pega João ainda um garoto, ainda um adolescente, e ele começa a trabalhar a visão, a mente, o entendimento, o conhecimento, a estrutura de João. João começa a crescer em graça, conhecimento e estatura. E quando Jesus é crucificado, está diante da cruz, do Gólgota, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, a ex-prostituta, e um jovenzinho chamado João, que já não é mais um adolescente, porque se passaram 3 anos e 6 meses aos pés do Senhor, mas ele estava lá. E aí Jesus olha para ele e fala: ei, eis a sua mãe. E João regala os olhos, aí já é meu entendimento, e ele assusta quando ela vai ver o caminho do mestre. Cuide dela. E diz para a mãe: ei, eis o seu filho. Mas ele dá uma incumbência para João. Mateus 4 está dizendo sobre isso. Ele dá uma incumbência para João: leve ela para sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você tiver um encontro com Cristo verdadeiramente, você vai levar alguma coisa. Você nunca vai ter um relacionamento com Deus, um tempo de intimidade com Deus, sendo que você não vai perder algo. João, naquele momento, ele perde Cristo, ele perde a sua referência, ele perde o seu mestre, ele perde aquele que deu estrutura, ele perde aquele que deu o ombro, o colo, ele perde aquele que deu o peito para que ele pudesse ter um relacionamento. Ele perde aquele que deu toda a estrutura, todo o entendimento, todo o conhecimento, toda a bagagem espiritual dele. Mas naquele relacionamento na cruz, Cristo dá Maria para ele.
presente. Passa-se os tempos. A maioria dos discípulos de Jesus são mortos de uma forma trágica. Tiago, irmão de Cristo e um dos apóstolos, perde a cabeça. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Alguns são queimados vivos. Outros perdem, são crucificados. Outros são mortos à espada. Mas sobra João, e na sua velhice, com mais de 80 anos, João estava preso na ilha de Patmos. Se você viajar um pouquinho, você vai descobrir que a ilha de Patmos existe até hoje. Fica próximo à Grécia. E ele estava preso naquele lugar. João preso, exilado, solitário, maltratado, já velho, perto da morte. Acontece algo sobrenatural. Ele começa a orar, num tempo de relacionamento profundo com Deus. Ele começa a buscar Deus. Mas ele não busca Deus porque ele está preso. Ele não busca Deus para reclamar. Ele não busca Deus porque ele está sofrendo. Ele não busca Deus por um momento. Você já notou que nós somos tão reclamantes? Você já notou tanto que você reclama? Não? Será que só o meu povo? Será que só que eu conheço que reclama muito? O povo que não reclama, não? Não? Meu povo lá gosta de reclamar de quase tudo. A gente reclama com Deus porque Deus não fez. Eu fico imaginando você no lugar de Estevão. Estevão prega a palavra. E conforme ele vai pregando a palavra, ele vai criando inimigos. E aí sabe o que fazem com ele? Comunidade de vida. Sabe a comunidade de Orofino, a Assembleia de Deus, fonte de vida. Esse é o mundo? Filadélfia, nova vida em Cristo. Sabe? Enquanto ele está sendo apedrejado, ele não fala: Deus, por quê? Deus, eu estou aqui para causa, olha o que você fez. Eu imaginaria Estevão, fala a verdade, a gente assiste todo filme de ação, você imaginaria Estevão. Porque você sabe que jeito que Estevão foi apedrejado? Você tem noção? Você sabe como que era o apedrejamento antigamente? Fazia-se um buraco e enterrava a pessoa até a cintura, para que ela não pudesse se mover. Ela não tinha como fugir. Chegava, enterrava e socava até a cintura. E aí depois jogava pedra. Toda a sociedade tinha que jogar pedra. Quem não jogasse pedra significava que estava concordando com a situação daquele criminoso. Então todo mundo tinha que jogar pedra. E aí Estevão, ele não reclama, ele não questiona, ele fala: Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Esse é o padrão que Cristo espera de vocês. Olha para a pessoa do seu lado e fala: olha, Estevão é o nosso padrão. Você entende o padrão? O padrão não é o padrão da pessoa do seu lado. O padrão não é o padrão que você vive. O padrão que nós vivemos é muito baixo, é muito pequeno. Porque na verdade nós só reclamamos, nós só questionamos. Nós somos especialistas nisso, amém? Amém? Nós somos especialistas. Nós somos especialistas nisso. Nós somos especialistas em questionar Deus, por quê? E eu quero te dizer uma coisa: enquanto você questiona, o céu não se abre. Porque Deus não espera questionadores. Deus espera homens e mulheres obedientes à sua voz. Simples. Você entende o que eu estou dizendo? João começa a orar para ele.
E no momento que ele começa a orar, a palavra diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei, eis não é somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi. Eu quero te dizer uma coisa. Nós precisamos entender de adoração. Nós achamos que adorar é cantar. Adorar não é cantar, pelo amor de Deus. Cantar é cantar. Adorar não tem nada a ver com cantar, pelo amor de Deus. Acorda, povo de Deus. Nós achamos que vamos adorar, então eu vou lá cantar porque eu vou adorar. Não, adoração não tem nada a ver com cantar. Olha para a pessoa falar e fala: adorar não é cantar. E cantar também não é adorar. Porque se cantar fosse adorar, Ivete Sangalo e mais um punhado, gente à toa aí, era adoradores, não são. Adorar não é cantar, pelo amor de Deus. Eu vim aqui adorar, eu dar um microfone. Eu sou menino, ele tem 11 anos. Ele ficou na minha cidade, ele está com cólica de rins, perto do cálculo renal. Ele ia vir comigo. Quando ele era pequeno, ele falava: seu pai, você vai pegar no microfone. Pegar não é segurar, era pregar. No microfone é microfone. Você tem que entender uma coisa. Adoração é o que você exala. Adoração é o que você vive. Adoração não é o que você fala, não é o que você mostra. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém aqui já ouviu falar de turnos de adoração? Alguém sabe o que eu estou falando? Você sabe o que é um turno de adoração? É você se trancar numa sala, de hora em hora troca, de 2 em 2 horas troca, e você toca e canta e ministra sem plateia. Você precisa disso, porque você não adora. Às vezes eu fico olhando as pessoas assim, querido, desculpa, você pode dançar, você pode cantar, você pode se expressar do jeito que você quiser. Deus está aberto para isso. Deixe que isso seja para Deus, não para impressionar a pessoa do lado. Nós precisamos ter um relacionamento profundo, intenso com Deus. E enquanto você não tiver um relacionamento profundo e intenso com Deus, sabe por que a Bíblia fala que Deus procura adoradores? Se Ele procura, é porque é raro. E se Ele procura, é porque também não encontrou. E se Ele procura, aí Ele encontra. Aí vem a segunda parte da história: é espírito e verdade. E você sabe o que é em espírito e em verdade? O que é adorar em espírito e em verdade? Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que entender o que a Bíblia fala. A palavra diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho. Então quando Deus te manda adorar em verdade, Ele não está mandando você adorar de verdade. Tem adoração de mentira. Não, ou você adora ou você não adora. Não existe o que Ele está falando é simples. Adorar em verdade, em espírito e em verdade, é adorar em Cristo. Porque quando você adora sem a presença dEle, você só está cantando, você só está falando, você só está perdendo o seu tempo. Mas quando Cristo está em você, a coisa flui e acontece. Você entende o que eu estou falando? Sabe quando eu aprendi isso? Eu aprendi a adorar em espírito e em verdade quando eu cheguei na igreja. Eu tinha 19 anos. A primeira vez que eu entrei numa igreja, eu não sei como que eu saí. A segunda vez também não, a terceira também não, a quarta também não, a quinta também não. Eu fiquei 6 meses numa igreja. E eu não sabia, eu sabia que eu entrava, mas eu não sabia como sair. Porque toda vez que eu entrava numa igreja, naquela igreja, o inimigo me pegava. Então eu sei que é inferno. Sabe, eu tenho autoridade para falar de pecado, porque eu tenho pecado. Bem mais que a maioria das pessoas que eu conheço, mas eu também sei falar dos céus, porque eu vi a glória de Deus resplandecer na minha vida. E eu tenho visto todos os dias. Mas é possível ser um jovem santo? Sim.
Muito mais do que possível é o que Deus espera de vocês. Deus não espera que vocês sejam jovens frequentadores de igreja, porque frequentadores de igreja, Deus não está interessado neles, Deus está interessado naqueles que abrem o seu coração para Ele. João era um adolescente, abriu o coração para Deus. E ele se permaneceu na presença de Deus até sua velhice. Quando ele se permaneceu na velhice ainda com Deus, ele tem um relacionamento com Deus, um tempo de oração, um tempo de busca com Deus, e acontece algo sobrenatural. A Bíblia diz que ele teve uma visão, ele entrou num estado de arrebatamento de espírito, e aí ele vê que a porta se abre. Eu quero dizer uma coisa para você: a porta, ela se abriu não é hoje, a porta não se abre, ela não se abriu não é no momento que você canta, a porta se abriu no momento em que Cristo morreu na cruz e disse: está consumado. Naquele momento, a Bíblia diz que o véu rasgou de alto a cima e nos permitiu entrar na presença de Deus. A coisa mais preciosa, mais deliciosa que nós temos é entrar na presença de Deus e não só ficar falando, mas sentir Deus. Eu tenho uma poltrona na minha casa e tenho um sofá, e eu gosto de madrugada deitar nesse sofá, encostar e falar para o Senhor: Pãozinho, solta aqui, vamos trocar uma conversa. E eu posso falar uma coisa para você: cuidado com o que você ora perto de mim, porque eu sei se a sua oração é de um homem e de uma mulher que tem intimidade com Deus ou não. Porque quando você começa: Senhor Deus, Todo-Poderoso Tu, que és a majestade santa, eu sei que você não relaciona com Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você: quando você não conhece uma pessoa, você chega para ela e fala: prazer, meu nome é Gustavo. Enoque andou com Deus? Está andando com Deus? Conhece a história de Enoque? Prazer, Gustavo. Prazer, Gustavo. Nós precisamos nos apresentar. Orações que são apresentativas mostram que não tem intimidade. Eu já conheci a Enoque, então eu chegava e falei: e aí, meu querido, tudo bem? Você não está mentindo, meu amigo? Você quer te ouvir? Uau, delícia. Quando você precisa se apresentar para Deus, é porque você não conhece. Então ouça a tua oração e veja se você conhece a quem você chama de Pai. Ouça a tua voz, ouça o que você diz. Deixa eu te dizer uma coisa: eu sou filho de uma mãe solteira, eu não tenho relacionamento com meu pai. Toda vez que eu chego perto do meu pai, é uma coisa terrível, porque eu não tenho intimidade com ele. É a minha história, eu estou contando para vocês a minha história. Então eu não tenho intimidade com ele, mas o meu filho chega perto de mim e pula em cima de mim lá na cama quando eu estou deitado. O meu filho chega e bate na porta, os meus dois filhos batem na porta do banheiro e falam: pai, abre aí. E eu abro. O meu filho não precisa ficar perguntando se eu estou bem. O meu filho não precisa perguntar o meu nome, o meu sobrenome, ele sabe quem eu sou. Cuidado para que a sua oração diga ao céu se você não conhece o seu pai. Cuidado com a sua oração. Como você ora, avalie o que você tem que falar. A intimidade gera relacionamento. Aliás, relacionamento gera intimidade, é o contrário. O mundo nos ensina que intimidade gera. Que como ele ensina? Intimidade gera relacionamento. Primeiro nós beijamos, depois nós avaliamos se vamos namorar. Nós vamos ficar nesse nível, né? Para não baixar o nível, né? Amém? Amém? Vamos ficar nesse nível para não baixar o nível? Combinado? Então primeiro a gente beija. A gente não, vocês. Eu tenho uma preta lá que é linda. Então, está tudo bem. Sou casada há 14 anos, está tudo lindo. Minha vida está resolvida. Então, primeiro, quem é solteiro aí? Não. Primeiro se beija e depois fala: vamos namorar? Não é assim? Não? Não é esse o padrão? Vocês são muito santos. Vocês já são santos, como vós sois santos. Então, como eu sou verdadeiro, eu vou falar a verdade. Esse é o padrão. Mas o padrão de Deus é o contrário. Primeiro se relaciona, depois tem intimidade. E deixa eu te falar uma coisa, você tem que entender uma coisa. Sabe que noiva que Jesus vai buscar? Uma noiva intocada.
Sabe por que ele vem buscar ela? Porque ele vem honrar a noiva. O Senhor vem honrar a noiva. Eu vou dizer sincero, um dia eu fui lá, cheguei no meu sogro e falei, ó, eu quero casar com a tua filha. Você não acha que está cedo demais? Eu estou te conhecendo hoje. Eu falei, não, eu não preciso mais. Eu tenho uma palavra de Deus, eu vim atrás dela e é ela. Sabe o que ela falou para mim? Não, eu não quero ser não. Você está doido? Verdade. Você pode perguntar para ela. Quero ser não. Eu olhei para ela e falei, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou filho de um Deus que fala comigo. E ele falou para mim que você vai ser a mãe dos meus filhos. Ela olhou para mim e falou assim, mas ele não falou comigo. Eu falei, por que você não ouve? Querido, você está encalhado aí, tá? Eu te dou 5 questões fáceis para você se desencalhar em 2 tempos. Eu estava encalhadaço. Ninguém me queria, ninguém me aceitava. A coisa estava feia. Eu falei, Jesus amado, preto, pobre, feio, vai virar. E aí eu fui logo na mais bonita que eu achei na reta. A preta é loira, viu, gente? Mas é preto, pra mim é preto. Então, aí eu cheguei pra ela, eu vim casar, aí eu fui lá falar pro pai dela, eu quero casar com a tua filha. Ela falou, não tô sabendo dessa história, não quero que você não volta, você nem nada, você. E eu fui embora. Falei pra ela, ó, deixa eu falar pra você, o problema é que você não ouve. O problema é que você não ouve. Ela falou assim, que não ouve? Você tá doido. Cheguei na igreja no outro dia, todo mundo rindo na minha cara. Todo mundo. Olha o palhaço, né? Bater. Não sei o que. Eu orei no anjo. E a única coisa que eu falava para Deus, o Senhor falou, o Senhor tem que cumprir. Passou um ano, um dia eu estava sentado na minha casa. E eu estava com a Bíblia aberta. O Senhor falou assim: eis que eu não faço nada sem antes mostrar aos meus profetas. Aí eu falei, Deus, que conversa é essa? Quando Deus está com a campainha. Aí eu olhei, falei, gente, que mulher bonita, né? Falei para quem você quer? Ela falou assim, eu vim aqui para conversar. Eu falei, conversar o quê? Não é conversa na igreja, aqui na minha casa não. Ela falou, não precisa muito conversar sozinho com você. Eu falei, moleque, sai você. Sai dela, em nome de Jesus. Ela falou, não, para de pensar besteira, eu sou mulher de Deus. Eu falei, mais ou menos, porque você não ouve Deus. Ela falou assim, eu vim aqui te pedir namoro. Eu olhei para ela e falei, está errado. Eu tenho que ir lá pedir, então tá certo, tá, vamos lá. Cheguei com meu sogro, eu vim pedir para em casamento. O homem, ele tem 150 quilos. Verdade, né? Gigantesco o homem. E a hora que eu cheguei perto dela, ela saiu de perto, eu vim pedir para em casamento. Eu falei, eu já te vi faz um tempo, você vem de novo? Eu vim. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu tenho um filho de 11 e um filho de 2. E no parto do meu último filho, a minha mulher entrou em coma. Ela teve embolia pulmonar e entrou em coma. E durante 2 dias, eu entrei em desespero. Esse desespero total que eu falava para Deus, Deus, o Senhor me falou lá atrás que o Senhor me daria minha esposa, o Senhor me daria minha esposa e me deixaria sozinho. Por quê? Eu não quero outra. Eu não estou afim de ficar sozinho daqui para frente, não. Então o Senhor me dá um jeito. Pedi oração. Deus é o mundo que eu achava. E aí, toda vez que eu ia no hospital, o médico dizia que piorou, não tem jeito. Um dia o médico disse o seguinte: tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos, não tem mais jeito. Traz a família, traz todo mundo foi chora, entra, um chora, entra, 2 chora, entra, 3 chora. E eu entrei, vi aquela cena, aquela situação. Ela estava muito inchada, toda deformada. E sabe o que eu saí dali? Era 3:30 da tarde, eu fui para casa,
Você não sabe o que eu fiz. O que você acha que eu fiz? Enoque, um homem que anda com Deus. Eu fui dormir. Acordei 11 horas da noite. Tomei um banho. E sabe para onde eu fui? Pro hospital. Só que na UTI eu não posso entrar. Ninguém pode entrar. Então eu sabia onde era a UTI. E aí eu ficava do lado assim, ó, a cama dela estava do outro lado e eu ficava assim. E eu passava a noite inteira, um frio de rachar, mais ou menos igual está hoje. Meu filho nasceu dia 30 de maio, frio. E eu ficava repreendendo o espírito de morte. Eu fiquei 3 noites lá. E nessas 3 noites, estavam 9 pessoas no UTI. Todas as 9 saíram do UTI. E eu orava e falava, Deus, mas peraí. Tinha um velhinho lá que o velhinho estava de hora extra já, sabe? Pagando tributo para ficar na terra. Vocês entendem? Não. Jesus, vamos mandar embora daqui agora. Posso continuar? Estava pagando tributo de hora extra já. E o velhinho estava lá morrendo. Sabe o que aconteceu? A primeira noite o velhinho sai andando, gente. Eu olhei para ele, Deus, não é ele não. Pergunta para os meninos, os meninos estavam comigo, estão aí, não é ele não. Segunda noite sai 2, uma mulher mais um outro. Eu falei, Deus, o que é isso? No terceiro dia sai todo mundo. Aí quando saiu todo mundo, eu falei, Jesus, agora. Só sobrou minha neguinha lá dentro do hospital, dentro da UTI. E o Espírito Santo falou para mim assim, eu não te trouxe aqui para orar por ela. Você só não ouviu minha voz direito. Eu te trouxe aqui para vocês dar uma oportunidade para eles. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ouve a voz de Deus, pessoas ao seu redor são transformadas. Entenda isso. Deus não te traz numa igreja para você sentar no banco. Deus não te trouxe aqui, não te resgatou do mundo. Deus não te trouxe aqui para que você vivesse o padrão do mundo. O padrão do mundo é, primeiro nós temos intimidade, depois gera seu relacionamento. O padrão de Deus é, tenha um relacionamento comigo, que a intimidade minha vai ser natural para a tua vida. Entende isso? Compreende o que eu quero dizer? Vocês compreendem o que eu estou falando? Compreendem? Vocês estão aqui? Estão entendendo o que eu estou falando? E eu quero dizer uma coisa para você. João era um homem de intimidade. Não porque ele se vendia, mas porque ele tinha um relacionamento profundo com Deus. E aí a porta do céu se abre para ele. E quando a porta do céu se abre para ele, a primeira coisa que ele ouve é a voz como da primeira voz. A primeira voz é a voz que o chamou quando ele era um adolescente. A voz de Deus não muda para a tua vida. Querido, nós temos um termo que nós usamos dentro da igreja que eu detesto. Fulano está no primeiro amor. Que isso? Então existe primeiro, segundo, terceiro, quinto, décimo. Não, existe o amor do Senhor, que é perfeito, que é puro, que é santo, que é transformador. Toda vez que você tiver um relacionamento com Deus, algo de você tem que ficar, tem que deixar para trás. Deus te chama para um nível diferente. Quando João olha e fala, eis que eu vi a porta do céu aberta, o que ele estava falando era, olha, eu entendo o que aconteceu lá no tabernáculo, lá no templo, quando o véu se rasgou. Ele teve acesso à presença de Deus. E ele ouviu uma voz como da primeira voz. Deixa eu te dizer uma coisa, alguns de nós, eu quero dizer uma palavra profética para você, e você sabe quem eu estou dizendo. Eu não quero apontar para você, para não ser indiscreto, mas eu quero te dizer, o Senhor te trouxe essa noite aqui para você ouvir a voz como da primeira vez. Você tinha Cristo, você tinha Jesus e está viciado. Você está se perdendo. E tem gente aqui que está dentro da igreja. Deixa eu repetir isso para vocês. Vamos começar a aumentar o nível do negócio aqui. Tem gente que está dentro da igreja, mas que não ouve a Deus e que está desviado dentro da igreja. Deixa eu te falar, nós falamos a coisa errada. Nós falamos que desviado é aquele que sai da igreja. Não, primeiro se desvia da presença de Deus e depois sai da igreja. Então hoje eu vim dizer uma coisa, eu vim te trazer um alinhamento espiritual para a tua vida, para que você possa se reconciliar com Deus essa noite. Deixa eu te dizer, há um projeto de Deus nesse ambiente espiritual.
Deus projetou esse dia, Deus gerou esse dia. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem? Vocês não vieram só porque foram convidados. Vocês acham que vocês vieram só porque a banda é legal? Vocês vieram só porque, sei lá, vai tocar alguma coisa? Não, vocês vieram porque Deus planejou isso. Deus gerou isso nos céus, querido. Então eu quero te dizer uma coisa. Ouça o que eu estou falando. Ouça o que eu estou dizendo. Ouça o que eu estou dizendo. O Senhor te trouxe aqui para uma reconciliação, para um novo tempo, para uma nova história. Alguns aqui não conseguem ler a Bíblia nem orar mais. Alguns aqui não conseguem sentir a presença de Deus. Então quer dizer, a voz como da primeira voz que te chamou, que um dia falou com você, hoje ela vai se manifestar na sua vida. Diga amém. Olha para a pessoa que você está e fala, é você. Olha para ela e fala, sou eu. Somos nós. Querido, 66 anos separa o tempo em que Cristo morre e o tempo que João ouve. E ele fala, essa voz eu conheço. Ei, a voz aconteceu algo fantástico. Uma porta se abre. Se estragar, vocês pegam o meu lá da igreja. Tem que buscar. Não vou trazer não. Você deixou o irmão, você pega lá. Sai dele não te... Ó, pega aqui. Sai, engorda a papete para não criar confusão. Não, Jesus. Seus eliminados depois. Então acontece algo sobrenatural, ok? O céu se abre. E eu fico imaginando no chão. Era só uma sala. A primeira coisa que ele está numa oração, ele vê só uma sala. Depois de uma sala, ele começa a ver uma porta se abrindo. E ele vê que a sala, que já não é só uma sala, mas é os céus. E quando o céu se abre, acontece algo sobrenatural. Ele ouve a voz. E quando ele ouve a voz, ele fala. Eu fico imaginando que João fala. Eu conheço essa voz, eu sei quem é essa voz. Eu sei o nome dessa voz. Eu sei, eu já conversei com ele. Eu andei com ele, eu tive um tempo com ele. Você entende o que eu estou dizendo? Se você um dia tem um relacionamento com Deus, hoje ele está falando com você e você está identificando a voz dele. Aleluia. Não é a minha voz, é a voz dos céus. Eu não tenho a pretensão de ser a voz do Senhor, mas a voz, como a voz de muitas águas, como diz a palavra, ela está falando no teu coração. Show! Glória a Deus. Glória. Há uma voz do Senhor dizendo o tempo todo: filho meu, filha minha, eu te quero. As coisas do mundo vão te atrair. Que vocês são uma geração linda, mas vocês são uma geração que são compradas por prazeres da tecnologia. Tem gente que adultera com Deus. Sabe o que é adultério? O que é adultério? Quem aqui tem um relacionamento com Deus? Sabe o que é adultério? É quando você tem um relacionamento com alguém e começa a se relacionar com outro. Tem gente que se relaciona com o Facebook. Tem gente que aqui é apaixonado pelo WhatsApp. Quando fala que vai ficar 24 horas fora, chora, tem crise de ciúme, entra em desespero. Tô mentindo? Tem gente aqui que é tão safado e tão sem vergonha que gasta mais tempo com o outro chamado Facebook e WhatsApp do que com o verdadeiro relacionamento chamado Cristo Jesus. Hoje é dia de realinhamento. Sabe o que é interessante? É que transformamos a noiva de Cristo em prostituta. Sabe por quê? Porque tratamos ela só quando queremos prazer. Alguns, quando sabem que vai ter uma noite de poder. Alguns, quando sabem que vai ter uma noite diferente, eu vou lá. Eu quero.
Vai ter um cara que tem uma palavra profética, vai dar profecia, eu vou estar lá na frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está tratando Jesus como o quê? Você está tratando Jesus como o quê? Você acha que ele é fonte de prazer? Não. Andar com Cristo não tem nada a ver com prazer. Andar com Cristo tem tudo a ver com sacrifício. Aleluia para você entender isso. E misericórdia que a maioria não entendeu. Vamos tocar onde? Versículo 1 diz o seguinte: somente uma porta aberta do céu, como também vi a primeira voz que eu vi, como de trombeta ao falar. Ao falar? Com quem? Comigo. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem interesse em falar com você. Deus projetou o seu ouvido para que o seu ouvido pudesse ouvir a voz dele. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te deu os 12 ouvidos para que você pudesse ouvir a voz dele. Deus te fez perfeito. Mas você ouve tantas coisas. E tem tanta dificuldade de ouvir Deus. Sabe por quê? Porque o teu ouvido é blindado, contaminado. Versículo 12 diz o seguinte: imediatamente eu me achei em espírito. Olha que coisa louca. Ele começa a ver os céus e ele ouve a primeira voz. No versículo 2 ele reconhece que ele tem espírito, que ele está no arrebatamento de espírito. O relacionamento dele com Deus era tão fantástico que ele não tinha noção se ele estava na terra, nos céus, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Querido, eu quero te dizer uma coisa: se o culto hoje for muito bom e o culto de amanhã for muito ruim, significa que você não está no alinhamento ideal com Deus, porque qualquer relacionamento com Deus é fantástico, qualquer tempo na presença dele é fantástico, qualquer instante junto com ele é maravilhoso. Você entende o que eu estou falando? Diga amém. Você entende? E aí ele se acha em espírito, ele entende que Deus começa a falar. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu. O que diz aí? Você já fechou sua Bíblia, lembrando? E eis armado no céu um trono. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que é um trono? Um trono é uma cadeira toda enfeitada, toda chique, ouro, tá arrumada. Mas a cadeira, ela só é um trono porque um rei senta nela, porque senão só é uma cadeira chique. Amém. Só é uma cadeira cara. Deixa eu te dizer uma coisa: alguns de nós não entendemos, porque achamos que o trono de Deus é qualquer coisa. Não, o trono de Deus é um trono que há um rei, porque há um rei que senta sobre aquele trono, e aquele trono emite coisas preciosas, emite leis, emite decisões, referendos diferenciados, porque quem senta nele define as regras. Se o trono estiver vazio, o reino se perde, vira bagunça. Se o trono não tiver um rei que assente sobre ele, virou bagunça, porque não há lei, não há regra. A Bíblia diz no livro de Juízes que quando o povo de Deus deixou de andar segundo os comandos dos juízes, dos profetas, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, e todo mundo perecia. Nós não fomos chamados para fazer aquilo que eu quero. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou falando com uma galera jovem, eu amo tanto os jovens. E eu quero dizer algo para você: você não tem direito nenhum. Se você quer andar com Cristo de verdade, você não tem direito à liberdade, porque a tua liberdade é Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos cumprir a Bíblia. Mas eu faço o que eu quero. Quem disse? Se você tem uma aliança com Deus, você não faz o que você quer. Você fala o que Cristo manda. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo dizia isso porque Paulo entendia que ele tinha que
que morrer todos os dias. Olha para o seu irmão e fala: morra! Você tem que morrer. O teu eu, os teus pensamentos, os teus questionamentos têm que morrer. Sabe por que Deus não fala? Porque você não vive. A tua vontade supera as vontades de Deus. A tua voz supera a vontade de Deus. O que você pensa é mais importante do que Deus pensa. As tuas necessidades é mais importante do que as necessidades do Senhor. Então Ele não ouve. Ele não pode te ouvir. Você parou para pensar, se Deus desse tudo que você queria, tudo que você já pediu, seria uma catástrofe. Eu já vi gente pedindo coisa tão absurda para Deus. Deus está no trono para reinar sobre as nossas vidas. Mas sabe qual que é a função de um rei? Sabe qual que é a função de um rei? Legislar em favor do seu povo. Deixa eu dizer uma coisa: a função do Senhor Jesus sentado no alto sublime trono é legislar, é governar em prol da sua vida, é governar, é definir o seu futuro, é te levar a um nível maior, é te levar a coisas grandes e ocultas que você ainda não experimentou, é fazer você absorver as regras, os conceitos, os entendimentos de um novo reino, de uma nova estrutura espiritual. O Senhor quer te levar para um novo nível, galera. Chega de sermos crentes que vamos nos cultos. Deixa eu te falar uma coisa: ir no culto não significa que você tem Jesus.